Você acredita que neste exato momento alienígenas estão nos observando? Você acredita que eles não só estão nos vendo, como também podem estar nesse momento entre nós? E se nós não temos notícias e contatos com extraterrestres porque pessoas trabalhando para uma agência secreta do governo americano impedem que isso ocorra? Eu sou o Boco. Você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Os homens de preto existem. E se for verdade? Muita gente está familiarizada com os filmes MIB, Homens de Preto. Para quem não está, nós vamos fazer um breve resumo. Essa trilogia conta a história de dois agentes chamados Jay e Kay, que são interpretados respectivamente por Will Smith e Tommy Lee Jones. Ambos trabalham na MIB, sigla para Men in Black, que é justamente a tradução de Homens de Preto. Essa agência secreta com sede em Nova York é responsável por controlar todas as atividades alienígenas em nosso planeta. Além disso, é responsabilidade deles protegerem a Terra de qualquer ameaça que ela possa sofrer por parte de extraterrestres. Além disso, eles também seriam os responsáveis pela invenção de diversos produtos tecnológicos, como, por exemplo, o micro-ondas, onde, segundo o filme, é uma invenção da organização na qual tecnologia alienígena foi utilizada. Mas existem pessoas, relatos, vídeos e alguns documentos que indicam que a organização dos Homens de Preto pode não ser somente um filme de ficção científica. Segundo essas pessoas que acreditam na existência dos Homens de Preto ou que afirmam já terem tido contato com eles, ao invés de utilizarem o desneuralizador, aparelho famoso do filme que apaga a memória das pessoas, os agentes da vida real utilizam da repressão e ameaças para conter os segredos. Eles ainda dizem que a agência está espalhada pelo mundo e grande parte de seus agentes passam despercebidos pelas pessoas. O Dr. Herbert Hopkins afirma ter sido uma das pessoas que teriam sido coagidas por esses agentes a não revelar nada sobre o que descobriu. O ufólogo afirma que estava trabalhando em um caso ocorrido no estado de Maine, nos Estados Unidos. Uma noite, ele recebeu a ligação de um homem que se dizia curioso e também fascinado por casos envolvendo OVNIs. O homem perguntou se era possível que ele fosse até onde Hopkins estava para poder discutir sobre o caso e saber mais sobre o que estava acontecendo. O ufólogo disse ao homem que ele era bem-vindo e, em questão de minutos, o homem já estava em sua porta. Ao abrir a porta, Hopkins se deparou com um homem sem quase nenhuma expressão, quase sem sobrancelhas e careca. Ele descreveu o homem com uma expressão pálida e bastante calmo. O homem vestia um terno com gravata preta. Mesmo um pouco assustado com a figura, o ufólogo o deixou entrar. Após um certo tempo conversando sobre o caso, o homem misterioso fazendo diversas perguntas, a visita tomou ares um pouco mais sobrenaturais e estranhos. De forma inexplicável, o homem sabia que havia 2 moedas no bolso do ufólogo e o perguntou sobre elas. Hopkins, surpreendido, respondeu que o agente estava correto. Então o homem pediu para que Herbert tirasse uma das moedas do bolso e colocasse na palma de sua mão. O ufólogo seguiu as instruções. Em seguida, o homem pediu para que o ufólogo observasse com bastante atenção para o que iria ocorrer a partir daquele momento. A moeda na mão de Hopkins começou a perder o brilho e a aparecer um pouco desfocada, como se estivesse desaparecendo. E foi justamente isso que aconteceu. Após alguns segundos, a moeda simplesmente sumiu, deixou de existir bem de frente aos olhos dele. Espantado, o ufólogo perguntou ao homem o que estava acontecendo. O agente respondeu que a moeda não fazia mais parte de nossa dimensão e que ela nunca mais iria retornar.
Novamente, de forma bastante calma, o homem perguntou a Hopkins se ele tinha ouvido falar de um caso recente de abdução de um homem chamado Barney Hill, que alegava ter sido abduzido por alienígenas. O ufólogo respondeu que esse caso tinha ocorrido em um passado recente e que lamentava a morte de Hill, que na época foi dada como hemorragia cerebral. Após ouvir tudo que o ufólogo contou, o homem fez que sim com a cabeça e disse que Hopkins estava correto. Mas logo na sequência ele afirmou que quando ele viu Hill, Barney ainda tinha um coração assim como Hopkins tinha uma moeda, e que agora nenhum deles tinha mais nenhuma das duas coisas. Nesse momento, o ufólogo ficou apavorado e tinha certeza que iria morrer. Entretanto, o homem de preto sugeriu de forma bem gentil que Hopkins destruísse todos os documentos relacionados ao caso de Maine e que não voltasse mais a falar sobre o assunto. Após essa sugestão, o homem se levantou e, novamente, sem fazer nenhum tipo de expressão, se despediu do ufólogo. Totalmente chocado e apavorado com o que tinha acabado de acontecer, Hopkins não pensou duas vezes. Pegou tudo o que tinha e queimou. Segundo ele, centenas de páginas contendo documentos e fotos foram queimadas. Passado um tempo, o ufólogo descobriu que sua linha telefônica também estava grampeada. Ele só descobriu esse fato quando foi ligar para a companhia telefônica responsável por estar tendo problemas na sua linha. Hopkins disse que levou anos para criar coragem e contar sobre o ocorrido para as pessoas. O caso de Hopkins não é o único envolvendo homens de preto e aparições de OVNIs. Uma situação semelhante à de Hopkins teria ocorrido com o Dr. Albert K. Bender, fundador da IFSB, International Flying Saucer Bureau, em português, Agência Internacional de Discos Voadores. Além de ufólogo e autor de livros, Bender serviu à Força Aérea Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, suas pesquisas a respeito de OVNIs estavam indo bem e sua agência ganhando seguidores. Porém, ele recebeu uma visita um ano depois, de 3 homens vestidos de preto em sua casa. Eles ameaçaram Bender e disseram para ele parar de pesquisar sobre OVNIs. Também mandaram que ele fechasse a IFSB e o quanto antes. Por causa das ameaças e pelo medo de não só morrer, como também de que seus parentes e sua mulher pudessem sofrer consequências, Albert Bender decidiu encerrar suas atividades. Ele morreu em 2002, mas as pessoas que o conheciam diziam que ele nunca mais foi o mesmo após a visita e que ele vivia paranoico e com medo desde então. E talvez o caso mais inexplicável sobre a possível existência dos homens de preto é o que ocorreu em Maury Island, em junho de 1947, no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Harold Dahl estava em um barco quando viu 6 objetos em forma de discos sobrevoando a ilha de Maury. Pouco tempo depois, começou a chover de forma intensa e alguns objetos metálicos começaram a cair. Um deles acertou o seu braço e também o cachorro da família que estava no barco. O cachorro acabou morrendo devido ao impacto e o garoto quebrou o braço. Dahl afirma que chegou a tirar fotos das naves com uma câmera que estava com ele. Como Dahl estava trabalhando no momento, decidiu correr até o seu supervisor, Fred Chrisman, e avisar o que estava acontecendo. Chrisman não acreditou de início, mesmo vendo as fotos, e decidiu ir ao local. Chegando lá, ele também presenciou uma das naves e ficou abismado com o que tinha acabado de ver. Na manhã seguinte, Dahl recebeu a visita de um homem de preto. Eles acabaram se deslocando até um pequeno bar local onde o homem relatou com detalhes tudo o que Dahl havia visto junto com seu filho e chefe no dia anterior. Na sequência, o homem ameaçou Dahl e sua família caso ele contasse o que tinha visto. Algo bastante parecido aconteceu com Chrisman. Um repórter, Kenneth Arnold, ficou sabendo do ocorrido e contactou 2 oficiais que conhecia para investigarem o caso.
Os 2 homens, encarregados de fazerem as investigações, chegaram a encontrar alguns dos objetos metálicos descritos pelas testemunhas, mas chegaram à conclusão de que se tratava de alumínio e que não havia razões suficientes para se preocupar com essa situação. Só que, de forma ainda mais misteriosa e com uma grande pitada de coincidência, os 2 oficiais encarregados da investigação acabaram morrendo em um acidente de carro logo depois. Mas a história não acaba por aí. O FBI acabou abrindo uma investigação para tentar entender o que havia ocorrido em Maury Island. Porém, chegaram à conclusão de que tudo não passava de uma invenção de Dow e Crisman, já que os mesmos negaram durante o depoimento que tinham visto discos voadores. Até hoje não se sabe se essa história, que só tempos depois veio à tona, é verdade ou não. Porém, pelo fato de ter tido realmente uma investigação do FBI sobre os acontecimentos, muitos ufólogos e entusiastas afirmam que Dow e Crisman realmente viram algo de outro planeta e que os homens de preto agiram rapidamente para encobrirem diversos rastros deixados pelos alienígenas. E você? Acredita que os homens de preto podem ser mais que uma lenda ou um filme de ficção científica? Será que eles realmente vigiam tudo o que ocorre em nosso planeta? Por um acaso já viu algo nos céus que você não soube explicar o que era? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu tô indo e volto no próximo vídeo. Até lá.